Amém, amados irmãos. E neste instante nós iremos meditar na palavra da doutrina da nossa igreja, naquela palavra ou na palavra que foi nos dedicada neste dia, exatamente para que, confirmando toda a graça e a virtude do reino dos céus que está sobre nós, que nos foi trazida no dia de hoje pelos santos apóstolos que são homenageados pelo seu grande ministério, pela Santa Vó Rosa, por Jesus, por Maria Santíssima e pelo nosso santo irmão Aldo. Meditando assim nestas palavras, que nós possamos encher o nosso coração de fé, de entendimento e de coragem, para que ao final desta reunião, quando nós formos elevar as nossas orações ao poder celestial, este poder que aqui está, possa abençoar a todos nós, conceder aquilo que nós precisamos e possa abençoar aqueles que estão nos assistindo via internet, abençoando toda a sua igreja e a humanidade que merecer da graça e da virtude do reino dos céus. Temos aqui neste boletim a primeira mensagem, cujo título é A Importância do Ministério dos Santos Apóstolos. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, nós veneramos e amamos profundamente os santos apóstolos de Jesus, nosso Senhor, pois, para divulgar a preciosa doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, recebida de nosso Senhor Jesus, muito lutaram e sofreram perseguições injustas dos homens maus nos tempos em que viveram aqui na terra. Porém, foram vitoriosos, pregaram o nome do Senhor, sua poderosa doutrina e seu sacrifício em favor da salvação de almas preciosas para a glória de Deus, nosso Pai. Conforme escreveu São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus, São Tiago e São Judas. Jesus, antes de subir aos céus vitorioso, lhes disse o seguinte, conforme registrou São Mateus no final do seu Evangelho: toda a autoridade me foi dada por meu Pai, tanto no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos tenho ensinado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Os santos apóstolos cumpriram, então, esta missão tão importante que Jesus lhes entregou, e cumpriram com amor e sacrifícios, enfrentando lutas, perigos e até a morte. São Paulo escreveu várias cartas aos cristãos de várias cidades da Europa. São Pedro também escreveu duas importantes cartas de grande valor e preciosos ensinos para os cristãos, a fim de ensiná-los a viver a doutrina do Evangelho de Jesus. São Pedro foi preso por pregar o nome do Divino Mestre e foi condenado à morte. Mas Jesus enviou-lhe um anjo, livrando-o da prisão milagrosamente. São João também muito lutou para pregar o Evangelho de Jesus, nosso Senhor, e teve a glória de receber dele as preciosas revelações descritas no livro do Apocalipse, sobre o futuro da igreja e a promessa de Jesus sobre o santo vencedor, que seria o Espírito Consolador, além de importantes revelações sobre o futuro das nações. Todos os santos apóstolos foram vitoriosos e estão na glória de Deus, ao lado da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, do santo irmão Aldo, dos santos profetas e de todo o poder celestial, para ajudarem esta igreja apostólica e todos os que crerem e confiarem na sua mensagem, conforme nos ensinou o santo irmão Aldo, quando esteve entre nós em diversos boletins afirmando:
Estes santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética de nossa igreja e protegem os bons e humildes de coração, para que venham a crer na mensagem apostólica e possam ser felizes e bem-aventurados. Todo o nosso amor, gratidão, louvor e adoração aos santos apóstolos pelo ministério importante que realizaram aqui na terra, fazendo chegar até nós a história da vida preciosa de Jesus nosso Senhor, seu nascimento, seu evangelho, seu sacrifício e sua gloriosa ressurreição. Ensinaram-nos também o valor da vida de nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, para que o Divino Mestre viesse cumprir o seu importante ministério nesta terra. Amados, o nosso amado Senhor Jesus tinha como objetivo da sua gloriosa missão aqui na face da terra, derramar o seu sangue, dar o seu corpo em sacrifício para que fosse realizada uma nova aliança entre os céus e a terra, e todos aqueles que viessem a crer em tudo aquilo que Ele fez, e muito especialmente em seu glorioso sacrifício e na sua gloriosa ressurreição, pudessem então ter o direito de ter sobre si a graça de serem novamente chamados filhos de Deus, e pudessem ter sobre si, muito especialmente, a unção do Espírito Santo do nosso Pai, que pudesse fazer com todos quantos crescem vencedores aqui na face da terra. E se a missão dele tinha que se consumar quando ele, depois de ressurreto, fosse então ascendido aos céus pelo seu próprio poder, naturalmente, Jesus precisava de auxiliares e de testemunhas oculares do seu ensino, dos seus milagres, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição, de pessoas que estivessem com ele desde o início do seu ministério, até o dia em que ele subisse aos céus, para que depois estas pessoas, como seus discípulos, pudessem dar testemunho e continuidade à obra de pregação e de arrependimento que ele, Jesus, estava pregando, e da chegada do reino dos céus à terra, através da obra que ele, Jesus, realizou, e muito especialmente da sua ressurreição e da sua vitória sobre toda a morte. E pessoas que pudessem e que tivessem a coragem de enfrentar as lutas e as dificuldades que surgissem e pregassem, sem medo até mesmo de entregar a sua própria vida, por amor ao nosso Senhor Jesus, o Evangelho que ele, Jesus, havia trazido naquele momento à humanidade que assim vivia. E vendo Jesus a necessidade que ele tinha de ter essas pessoas próximas dele, esses apóstolos que após o cumprimento da sua missão terrena, realmente pudessem dar continuidade à obra que ele iniciou. Ele subiu ao monte para orar e rogar sabedoria ao seu Pai, ao nosso Deus, para que ele encontrasse entre aqueles que o seguiam, e até mesmo entre alguns que nem tinham o conhecimento de que ele verdadeiramente era o Cristo, aqueles que seriam os seus discípulos, seus apóstolos, que então anunciariam tudo aquilo que ele havia deixado ou haveria de deixar com o cumprimento do seu ministério e a sua gloriosa ressurreição. E tendo assim orado durante uma noite inteira, ao descer, ele começou a escolher os seus discípulos. E São Pedro foi o primeiro o qual ele escolheu. E tendo escolhido os 12, escolheu inclusive, porque fazia parte do cumprimento das promessas, Judas, quem o iria traí-lo. E então, ao escolhê-los,
Jesus preparou eles de certa forma que eles estivessem presentes em todos os atos da sua vida. E eles, então, seguindo ao Mestre, deixaram tudo de lado para poder aprender o Evangelho do Reino dos Céus que Jesus estava pregando e cumpriram com honra, com galardia, aquela missão que Jesus havia lhes dado, tirando aquele que o traiu. E no cumprimento das suas missões, no cumprimento daquilo que eles fizeram, eles nos legaram os grandes ensinamentos que fizeram parte dos evangelhos do Novo Testamento, e ensinamentos tão semelhantes que deram segurança durante toda a existência da humanidade e daqueles que creram e creem em Jesus Cristo, de que a verdade do reino dos céus estava presente na vida de Jesus e que ele realmente era o Cristo prometido e que aquele evangelho que ele ensinou aos seus apóstolos e que mandou que eles pregassem a todas as nações, era verdadeiramente a verdade do reino dos céus e a vontade do Deus Todo-Poderoso, para que, então, a humanidade e tantos quantos viessem crer na sua doutrina pudessem ser salvos. Então ficaram para nós, muito especialmente, os 4 evangelhos de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas e São João. Eles nos deixaram cartas e epístolas às igrejas daquela época, cujos ensinamentos que nelas ficaram contidos têm validade até os dias presentes, porque eles falam de amor, eles falam de união, eles falam de respeito para com o seu povo, eles falam do perdão, eles falam da disciplina, e eles nos deixaram ensinos que depois de tantos séculos, quando Jesus pôde restaurar esta igreja, foram seguidos pela Santa Vó Rosa, ensinados a nós e confirmados pelo nosso santo e querido irmão Aldo, muito especialmente o Evangelho de São João, quando no livro do Apocalipse ele teve a honra de poder anunciar que Jesus faria da sua nova igreja, a igreja que fosse vencedora ao reino dos céus na terra, e que nela traria o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que convenceria o mundo a respeito da justiça e do juízo, cujos ensinamentos então ficaram na vida de todos eles. E por esta honra de terem então seguido a Jesus, de terem deixado um legado de fé que fez com que o Evangelho do nosso Senhor Jesus se tornasse eterno, porque estava escrito que o principado de Jesus e o seu reino seria eterno. Eles tiveram a honra de poderem ver se cumprir aquilo que Jesus disse para eles ainda estando no seu meio. Toda a autoridade me foi dada por meu Pai, tanto nos céus e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo que vos tenho ensinado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Vejam, irmãos, palavras que eles escreveram, nos trouxeram até hoje a certeza de que, seguindo o Evangelho por eles legado, então nós poderemos ter a certeza que estaremos com eles, com Jesus, o Criador e o Autor da vida, juntamente com o seu Pai, com Maria Santíssima, com o irmão Aldo e com a nossa santa e querida Vó Rosa, até a consumação do mundo, ou até quando cada um de nós, então, terminarmos a nossa missão aqui na face da terra.
Por isso que Jesus, quando restaurou esta igreja e se revelou a nossa santa e querida Vó Rosa, determinou que o nome desta igreja fosse Igreja Apostólica, em homenagem ao ministério dos santos apóstolos, em homenagem àquela igreja primitiva que, com todo o poder e autoridade do reino dos céus, teve o seu início lá naquela época. E considerando que então esta igreja era a mesma igreja dos apóstolos, porque todos os ensinos que eles nos legaram, tudo aquilo que eles nos deixaram, é a base principal para que nós possamos ser vitoriosos aqui na face da terra. E o nosso irmão Aldo, através da nossa direção, sempre nos revelou que eles foram vitoriosos, deram suas vidas por amor a Jesus e estão na glória de Deus ao lado de Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa. E ele, santo irmão Aldo, como está no boletim, afirmou diversas vezes: estes santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética de nossa igreja e protegem os bons e humildes de coração, para que venham crer na mensagem apostólica e possam ser felizes e bem-aventurados. Essa é a palavra do nosso irmão Aldo. Por isso que, nestes dias, nós temos prestado todo o nosso louvor e adoração aos santos da glória celestial, os santos apóstolos, porque são vivos e vitoriosos, e o fazemos porque compreendemos o poder e a missão que receberam de poderem estar juntos com esta igreja, junto com o seu povo, para lhes abençoar, como disse o hino em adoração aos santos apóstolos que este coro cantou. Mas ainda há uma outra parte que diz assim: o apóstolo São Pedro, apóstolo de Jesus, tinha inicialmente o nome de Simão Barjonas, nascido em Betsaida, na Galileia. Antes de se tornar discípulo de Jesus, Simão e André, seu irmão, eram pescadores e tinham a sua própria frota de barcos. Segundo o relato de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma de suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que queria o ouvir. Simão, que estava a lavar as redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação de Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo, com as redes em águas mais profundas. Simão disse-lhe que tentarem vão pescar durante toda a noite e nada conseguira, mas em atenção ao pedido de Jesus, falou-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessária a ajuda da barca dos seus 2 sócios, que também quase afundava puxando os peixes. Jesus então encorajou-o a segui-lo, dizendo que o tornaria pescador de homens. O chamado de Jesus a aquele pescador veio de forma transformadora na sua vida, começando pelo nome que de Simão passou a se chamar Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse a sua vida totalmente voltada ao reino de Deus. Jesus o chamou de Cefas, que, passado para o grego, significa Petros, traduzido como pedra. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: para vós quem eu sou? E São Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isto, e sim meu Pai que está nos céus. Isto aconteceu porque naqueles dias o povo judeu
que em grande parte havia recebido grandes milagres de Jesus em seu favor, diziam a respeito dele: Jesus, quem será esse homem, Jesus de Nazaré, que realiza tantos milagres? Outros diziam: é o profeta Elias que voltou à terra. E outros: é um grande profeta que se levantou entre nós. Então os apóstolos foram contar a Jesus este fato. E quando Jesus lhes perguntou: e para vós quem eu sou? E prontamente Pedro lhes disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Assim foi que Jesus, constatando a fé inabalável naquele coração, no coração de São Pedro apóstolo, lhe garantiu que sobre esta rocha de fé inabalável nasceria a Igreja Apostólica Primitiva, conforme São Mateus registrou palavras de Jesus. Por isso eu lhe digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do mar de Galileia, ele se dirigiu a São Pedro e por 3 vezes perguntou: Pedro, você me ama? São Pedro respondeu que sim as 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso do coração de São Pedro, por causa das negações que tinha feito de seu mestre. Jesus o perdoou e em seguida disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Logo após a subida de Jesus em ascensão aos céus, o apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo em Jerusalém, quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico que esmolava na porta do templo, chamado Formosa, ao ver o apóstolo entrar, o chamou, pedindo-lhe uma esmola. Entretanto, São Pedro lhe disse com muita fé e autoridade: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. No mesmo instante, aquele homem foi restaurado na saúde e pôs-se em pé e entrou no templo andando e saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre recebido. Esta notícia espalhou-se rapidamente e após alguns dias, São Pedro reuniu uma grande multidão e pregou-lhes sobre o poder salvador de Jesus Cristo, ensinando aquelas criaturas que foi Jesus quem curou o pobre coxo, e num sermão de curto pronunciamento, provou àqueles que ouviram que Jesus era realmente o Cristo por Deus prometido aos santos profetas, o qual havia sido crucificado naqueles dias, e é realmente o Salvador da humanidade, pois ressuscitou ao 3º dia, como havia prometido, e sentou-se à destra de Deus no seu trono, a fim de julgar a humanidade com o Pai Criador. E com aquela pregação, como está registrado, milhares de pessoas se converteram ao cristianismo e foram batizados nas águas, em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Dali surgiu a grande semente, que germinou e frutificou, nascendo assim a Igreja Apostólica, a Igreja primitiva dos santos apóstolos, lá nas terras da Palestina. Se cumpriu uma das promessas de Jesus ao apóstolo São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Pedro tinha o dom de cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto, ou passar sob a sua sombra, para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Atos de Apóstolos. Nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou a amarmos e venerarmos este santo de Deus. Em certa ocasião, revelou que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Vó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes de ela ser arrebatada aos céus em espírito, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro sempre estava ao lado da direção da Igreja Apostólica, dando sua bênção e amparo
Portanto, participando efetivamente da igreja que Jesus firmou sobre esta rocha preciosa, São Pedro. No dia 29 de junho, segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi aos céus, vitorioso por ter cumprido sua nobre missão e recebeu o seu galardão. Portanto, rendemos homenagem ao apóstolo São Pedro, muito embora não tenha relação com festas juninas, pois nós apostólicos não realizamos e nem participamos de festa junina. Porém, é uma homenagem que prestamos pelo grande ministério do amado apóstolo São Pedro, pela obra que realizou para a honra e glória do Eterno Pai e de Jesus, o nosso Senhor. Vejam, amados irmãos, que, como também ouvimos na letra dos hinos, que foi uma mensagem preciosa para o reino dos céus. São Pedro foi verdadeiramente um santo de grande poder e autoridade, uma rocha forte, e podemos dizer o sustentáculo da igreja primitiva aqui na face da terra. Porque naquele dia em que Jesus havia orado ao seu Pai para pedir orientação para encontrar quem seriam os seus apóstolos, ao descer daquele monte, havia já uma grande multidão que esperava-o para falar ou para escutar ele falar. E a multidão comprimia ele à beira daquele mar da Galileia. Então ele viu que Simão, junto com o seu irmão, lavavam as redes próximo ao barco que a eles pertencia. Então Jesus pediu a ele que emprestasse o barco, para que ele, naquele barco, um pouco afastado nas águas, pudesse ter como falar aquela humanidade, aquele povo, aquela multidão que queria ouvir a voz preciosa e gloriosa do Mestre Divino e Salvador. E ele então prontamente emprestou o barco, e afastando um pouco o barco, Jesus conseguiu falar à multidão. E quando Jesus terminou de falar, quando voltou à terra, ele olhou para Simão, e ele sabia que aquela noite a pescaria tinha sido muito difícil. Então Jesus olhou para ele e falou: pegue o barco e lança-te de novo num lugar mais profundo, e lá haverá pescaria. E São Pedro, que conhecia Jesus apenas pelo fato de saber que ele era um grande mestre e profeta que ensinava os ensinamentos de Deus, prontamente creu e disse: mestre, a pescaria foi muito difícil, nós não conseguimos alcançar, mas porque o Senhor me disse, eu vou. Naquele instante ele estava provando a fé, mas porque o Senhor me disse, eu vou. E lançou-se novamente àquele mar e foi nas profundezas. E quando ele lançou a rede, vieram tantos peixes, como está escrito no próprio Evangelho, que ele não dava conta de conseguir trazê-los para o barco. Foi preciso a ajuda dos outros barcos, e eles nunca tinham visto em toda a sua vida de trabalho um milagre tão grande que Jesus havia feito naquele momento. Então São Pedro, humilde, se postou diante de Jesus e disse: mestre, eu não sou digno da sua presença. Mas o mestre, vendo a força, a coragem que aquele homem teria para ser o seu discípulo, ele disse: Pedro, trocando o seu nome de Simão para Pedro, venha após mim e seja pescador de homens para o reino dos céus. E São Pedro atendeu, largou tudo, junto com seu irmão André, e tendo sido o primeiro, Jesus foi então chamando os outros, e aqueles homens passaram a seguir Jesus. Porque não só
testemunharam da glória e do poder de Jesus, mas porque São Pedro tinha a fé que precisava Jesus para que ele, então, pudesse servi-lo, para que ele pudesse pregar o seu evangelho, quando por final, então, precisasse Jesus terminar a sua missão aqui na face da terra. E Pedro se destacou sempre pela constância, pela presença diante do nosso Senhor Jesus. E eles andavam de cidade em cidade, e Jesus realizava sinais e prodígios, e ele próprio, Jesus, não dizia quem ele era, mas o povo que recebia as bênçãos de Jesus, que recebiam os milagres gloriosos do nosso Senhor Jesus, começaram a perguntar: quem será esse? É um grande profeta? É São João Batista? É o profeta Elias? E os apóstolos, vendo as perguntas que eles faziam para eles, chegaram até Jesus e perguntaram a Jesus, disseram a Jesus aquilo que o povo dizia. E então Jesus disse assim: para vós quem eu sou, eu que vos tenho ensinado, que o Pai vos tenho mostrado, para vós quem eu sou. E São Pedro prontamente disse: tu és o Cristo prometido, o Filho de Deus vivo. E Jesus, vendo aquela fé e aquela constância na graça e na virtude daquele homem, ele disse: tu, Pedro, és rocha preciosa, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, conforme está escrito no Evangelho. E eles continuaram. E São Pedro não abandonava Jesus em nenhum dos momentos da sua vida e do seu ministério. Estava presente com fé, com coragem, com justiça, e não queria de modo nenhum largar do Mestre, porque ele sabia que aquele era o seu Senhor, o seu Salvador e o Salvador da humanidade. Mas tudo precisava se cumprir. Jesus precisava ser preso, precisava ser traído, precisava ser crucificado, porque necessitava de derramar o seu sangue para que pudesse a humanidade ser lavada dos seus pecados no sangue do Cordeiro Jesus. E estava próxima a hora em que Jesus ia ser crucificado. E Jesus, sabendo que tudo se daria, e que a crucificação dele seria impossível de ser então desfeita, ele disse a Pedro, que ele sabia que o seguia: antes de o galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. E os fatos começaram a se dar, e naquela noite Jesus foi preso. E aqueles que seguiam Jesus fugiram apavorados. Mas Pedro continuou ao lado de Jesus, e ele foi o único que entrou junto com São João lá no lugar onde Jesus estava sendo julgado. E lá perguntaram para ele por 3 vezes se ele era o seguidor de Cristo. E ele negou, irmãos. Mas a igreja precisa entender que aquilo que ele fez foi porque Jesus precisava dele. Se ele dissesse que ele era o seguidor de Jesus, eles o prendiam e o matavam. E quem teria, e quem seria a rocha firme e preciosa que iria anunciar o Evangelho de Jesus, anunciar a glória e o poder que Jesus havia recebido, e anunciar depois que ele subisse o Evangelho do reino dos céus que ele havia deixado? Então isso se deu. Mas tão logo Jesus ressuscitou, encontrando Pedro, ele o chamou e perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E quando São Pedro respondeu pela 3ª vez, o próprio São Pedro entendeu que aquilo que ele fez era porque era necessário que se cumprissem as profecias. E Jesus veio e lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas. Seja o guardião de todos e pregue o evangelho primeiramente aos judeus, depois aos gentios e a todas as nações. Proclamai o evangelho que vos deixo. E quando subiu aos céus, deu a São Pedro grandes virtudes. E entre as virtudes ele deu a São Pedro o dom de curar. E São Pedro era destemido. Tanto é que quando aquele coxo na porta do templo perguntou para ele se ele tinha uma esmola, ele disse: nem ouro nem prata eu tenho, porque eu não guardo as coisas materiais, mas o que eu tenho te dou, em nome do Senhor Jesus, ser curado. E quando ele realizou este grande milagre em nome do nosso Senhor Jesus, com a glória do seu poder, uma grande multidão ficou espantada, uma grande multidão que também ainda não entendia, porque o mestre tinha partido. E logo depois que isto aconteceu, São Pedro se pôs a pregar por uma grande multidão, e com galardia, com aquela unção do Espírito Santo do nosso Pai, com a virtude que Jesus havia dado e dito que estaria com eles até a consumação do mundo, ele conseguiu convencer e fazer com que uma grande multidão se convertesse no nome glorioso do nosso Senhor Jesus. E quando ele fez, os sacerdotes do templo ficaram ouriçados e intentaram o matar e o prenderam, e estava ele preso, e a igreja escondida orava. E quando então a igreja orava, pelo poder de Jesus e pelos méritos de São Pedro, ele então foi liberto daqueles aguilhões, foi liberto daquela guarda, e foi liberto de todo o mal, e voltou a pregar, porque ele tinha um grande ministério a cumprir aqui na face da terra. E isto ficou prova para a igreja exatamente que, quando a igreja ora em favor daqueles que são seus, em favor do seu irmão que está passando por alguma dificuldade, que está doente, que está passando por alguma luta, o poder de Deus se manifesta, porque o poder de Deus está também na igreja, e Deus só opera os seus milagres, os seus sinais, os seus prodígios, se a igreja ora com fé, e permite que Ele realize os seus mistérios, que Ele realize a sua glória. Então é uma alerta para a igreja. Eu vim aqui para orar pelo meu irmão, para ver aquele que está com dificuldades, não para criticar, não para julgar, porque a mim não foi dado dom nenhum para julgar ou criticar ninguém. A mim foi dado a graça de saber que o Consolador comigo aqui está, e que Ele me dá, quando eu oro, a graça de eu alcançar bênçãos para mim e bênçãos para os meus irmãos apostólicos. E então São Pedro se tornou, a partir daquele dia, a rocha firme e preciosa, porque a partir daquele dia foi-se possível, muito embora com lutas e com dificuldades e com perseguições, pregar o Evangelho de Jesus, pregar a glória que Ele, Jesus, manifestou na terra. E durante os séculos, Jesus pôde fazer com que o seu nome fosse conhecido, exatamente porque os seus apóstolos deixaram escritos a veracidade daquilo que Ele, como Senhor e Salvador, realizou no seu ministério, na sua crucificação e na sua ressurreição. E no presente, quando Ele restaurou esta igreja, Ele deu a oportunidade de que São Pedro sempre estivesse presente, e esteve presente junto com a Santa Vó Rosa, para que, com aquela força e coragem, ele ajudasse a avó a tirar do nosso meio aqueles que não queriam entender a verdade do reino dos céus, ajudou o irmão Aldo a ser firme e forte para que nós pudéssemos ser a igreja preparada para herdar o reino dos céus. Por isso, amados irmãos, toda a glória, louvor e adoração aos santos apóstolos, toda a glória, louvor e adoração
ao amado apóstolo São Pedro, que junto com eles conosco está, a abençoar, a guardar, a proteger e a dar a esta igreja a vitória que Jesus prometeu de estar conosco até a consumação dos séculos. Que todos os amados irmãos saibam este valor importantíssimo da missão dos santos profetas do reino dos céus para a nossa vida. E guardem essas palavras no seu coração. Amém. Santíssimo, glorioso e onipotente Deus, nosso Pai e eterno Criador, com a alma transbordando de alegria e grande felicidade dentro do nosso coração, mais uma vez nós invocamos o Teu santíssimo nome ao término desta reunião e o fazemos para apresentar todo o nosso louvor e adoração ao Senhor e ao Seu Divino Espírito, que juntamente com Jesus, com Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Alto, junto também com os apóstolos que o Senhor permitiu que estivessem aqui a nos abençoar nesta reunião, nos abençoaram, nos ajudaram para que tudo transcorresse de acordo com a Tua santíssima vontade e que nós pudéssemos ter feito aquilo que foi possível ao nosso alcance, para que o nosso louvor pudesse chegar até o Teu trono, ao trono dos Seus santos, e de lá pudesse ser derramados das Suas bênçãos, da Sua graça, das virtudes preciosas, muito especialmente do Seu Santo Espírito, a esses Seus filhos que aqui estão, aos que estão nos assistindo nos seus lares e a toda a Tua Igreja Apostólica espalhada por todo este país. Rogo que neste instante o Senhor possa ouvir a oração que esses Teus filhos te fizeram, aquilo que for possível, de acordo com o mérito de cada um, que eles possam receber e possam ter ânimo, paz, coragem, vida, saúde para os seus corpos e possam ter a solução dos seus problemas, confiando que o seu poder pode os ajudar e no tempo certo, no seu tempo, o Senhor pode conceder aquilo que for necessário para a vitória de cada um aqui na face da terra. Imponho minhas mãos sobre estes nomes cujos mesmos estão nesta caixinha de oração. O Senhor conhece cada um daqueles cujos nomes estão aqui. Sei que neste instante está enviando anjos comandados pela Santa Vó Rosa, por Jesus, por Maria Santíssima e pelo nosso Irmão Alto. E onde quer que estiverem estes filhos Teus, onde quer que estiverem estes parentes, amigos e pessoas cujos nomes foram lembrados aqui, tendo sido pedido orações para eles, que a Tua bênção, a Tua graça e o Seu poder seja derramado sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor possa abençoar para que eles fortaleçam-se nas fé. Que o Senhor possa os abençoar para que eles estejam as suas vidas libertas de mal, de doenças e de tantas coisas. E com a Sua graça, com a misericórdia do poder do reino dos céus, que está aqui sobre nós neste dia, todos aqueles que puderem alcançar a Tua graça neste instante, que eles possam ser visitados pelo Seu poder neste momento. Peço que o Senhor, abençoando esta igreja, abençoe este país, abençoe a humanidade e leve a paz aonde há guerra, cure as enfermidades daqueles que puderem ter a cura e usando da misericórdia, porque a Tua igreja ora, Pai, porque a Tua igreja pede que o Senhor possa derramar da Sua bênção sobre muitos que ainda não conhecem o Seu nome, mas que poderão conhecer. Pais, mães que sofrem, filhos esquecidos e tanto sofrimento que há neste mundo, que o Senhor, com a unção do Seu Espírito, a tantos quantos puderem receber a Sua misericórdia, possam ser alcançados pelo Senhor, por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. Conserve os Teus filhos nesta fé, nesta coragem de serem fiéis como foram os Seus apóstolos. Dai a Sua unção e que os anjos possam sempre acompanhá-los em seus caminhos e estejam ao derredor deles para os livrar de perigos e males. Despeça-os na Sua paz e que eles possam estar felizes e mais uma vez possam estar aqui reunidos no próximo sábado para assistir mais uma reunião da Sua igreja. Amados irmãos, creiam que o poder de Deus aqui está. A unção do Divino Espírito está para tantos quantos tiveram
com fé nesta reunião, e assim crendo, recebam a bênção de Deus o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Irmão Aldo. Tenham paz e vivam sempre conosco neste santo caminho. Amém.